Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 15. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus Jesus, o Espírito Santo, para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te convidar, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para juntos darmos continuidade devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado dos nossos corações, têm nos orientado o caminho que devemos andar e têm nos aproximado mais perto de Ti, Senhor. Paizinho, eu peço a presença do Espírito Santo nesse local para nos dar maior entendimento e discernimento de espírito para saber lidar com as situações que se levantam e para saber a gente interpretar, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco através da Sua palavra, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que fala assim: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Gente, o que acontece aqui? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Deus deu uma ordem para o homem. Falou: Você pode comer todas as frutas de qualquer árvore do jardim, menos dessa aqui. Menos de uma única árvore, ou seja, o homem ali, ele tinha trocentas árvores para ele comer fruta. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele estava ali. Mas ele tinha uma única árvore em específico que não poderia comer do fruto. Porque a partir do momento que ele comesse daquele fruto, a mente dele ia ser aberta e ele ia ter conhecimento além do que ele deveria ter. O que Deus quer que a gente aprenda disso tudo aqui, tá? A gente precisa trazer um resgate na nossa memória e a gente lembrar que todo lugar que Deus te coloca, todo lugar que é de Deus, a gente precisa relembrar no decorrer do nosso processo aqui de estudo que tudo que era de Deus era um lugar santo, era um lugar sagrado, ou seja, saberia que ali é um lugar purificado, é um lugar sagrado, é um lugar de Deus. Então, o Jardim do Éden aqui, antes do conhecimento do bem e do mal, era um lugar sagrado, era um lugar puro, era um lugar que não havia maldade, era um lugar que não havia pecado, entende? Então, a partir do momento que se comeu-se o fruto proibido, que era justamente o que Deus estava falando ali, né? Que se ele comesse do fruto daquela árvore, ele ia ter um conhecimento entre o bem e o mal, ou seja, ele ia ter um conhecimento além do que ele deveria ter naquele conhecimento naquele momento ali. Vamos trazer essa situação que eu acabei de explicar para a nossa vida, tá? Para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Você tem um processo, você está passando por um processo com Deus, de cura e libertação, a qual você está vindo com conhecimento entre o bem e o mal. Porém, não necessariamente o seu conhecimento que você está vindo, essa bagagem que você está trazendo com você quando você vai entrar no processo de cura e libertação, ok? Não necessariamente essa bagagem é uma bagagem que te dá um conhecimento bom. Pelo contrário, é uma bagagem ruim. Por quê? Porque você estava em pecado. Quando você vem para o seu processo de cura e libertação com Deus, para passar pelo processo, para viver os planos de Deus para você, ok? Você vem com resquícios, você vem com manias, você vem com características, você vem com personalidades que podem vir a atrapalhar o seu processo. Então, o que acontece no processo de cura e libertação? A gente precisa, no processo de cura e libertação, permitir que Deus trate a gente de dentro para fora, ok? Permitir que Ele faça em nós o que a gente não tem capacidade de fazer, que é nos libertar, que é nos curar, que é nos sarar. Então, a gente precisa permitir de Deus fazer isso, tá? E a partir do momento que a gente desenvolve com Ele um relacionamento, a gente está aprendendo ali a obedecer, a gente está aprendendo a depender, a gente está aprendendo a confiar, a gente está aprendendo a acreditar, a exercer a fé com Ele, tá? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso tudo que foi explicado aqui? A partir do momento que Deus der uma ordem para você, no seu processo de cura e libertação, no seu desenvolvimento, no seu relacionamento com Ele, é necessário haver uma obediência. Se você não obedecer às ordens que Deus te dá no decorrer do seu processo de desenvolvimento com Ele, qual é a tendência de quando a gente não obedece algo de uma ordem que é nos dada? A tendência é travar.
a tendência é acrescentar tempo para aquele problema ali ser resolvido. A gente recebe uma ordem. Vamos pegar um exemplo aqui. Você trabalha em algum lugar e o seu chefe chega para você e fala assim: em vez de você colocar A, você coloca B. Em vez de ser C, você coloca D. Em vez de ser amarelo, você coloca vermelho. Aí você, no seu achismo, na sua inteligência, na sua capacidade, no seu desenvolvimento como pessoa, na sua opinião, você acha que em vez de colocar B, em vez de colocar A, em vez de colocar o A que ele mandou e você coloca o B, tá? O B, ele não se encaixa no A. Então, o que você está fazendo ali? Você está forçando uma situação que não é para acontecer, que não foi o que me foi mandado, entende? E você está acrescentando tempo em algo que ia ser resolvido em 10 minutos, que você fica resolvido em 1 hora. Por quê? Porque você está encaixando algo que não era para estar no local onde você está colocando, ou seja, você está encaixando o B no A, que não era para colocar, e o B, ele não encaixa com o A. Por quê? Porque as formas são diferentes. Entende? Então, é assim com Deus na nossa vida. Quando Deus nos dá uma ordem, a gente não tem o conhecimento que Deus está tendo naquele momento. A gente não tem essa capacidade. Deus, ele é uma pessoa que ele vê além. Ele sabe que aquela ordem que ele está te dando, ele já tem a consequência daquilo que você for obedecer lá na frente. Então, toda vez que Deus nos dá uma ordem para a gente executar, a gente precisa acatar. A gente não tem que questionar. A gente não tem que saber o porquê. Entende? A gente tem que simplesmente acatar. Por mais lógico, por mais que não faça sentido aos seus olhos, por mais que você não veja lógica naquela situação que ele está mandando você fazer, é necessário é necessário obedecer, é necessário acatar a ordem dele. Por quê? Porque ele sabe que aquela ordem ali que ele está te dando vai resultar em algo lá na frente que vai se encaixar com a peça que ele já tem pronta lá na frente. Mas a partir do momento que Deus te dá uma ordem aqui e você não acata o que ele quer e você faz do seu jeito, você está travando o seu processo, você está prolongando o seu tempo de deserto, entende? E você está em desobediência com Deus. A gente precisa ter algo por conhecimento. A gente só vive as promessas de Deus se a gente obedecer. Se a gente não obedecer, a gente não vive promessa, a gente não vive milagre, a gente não vive o plano de Deus, a gente não vive nada. Por quê? Porque você vai estar postergando, você vai estar prolongando, você está colocando dias no seu processo que não era para colocar. Aí aquela situação que você poderia ter feito de um jeito, do jeito certo, para ter caminhado, para ter sido caminhado num compasso certinho, nos trilhos ali com Deus, você está prolongando o seu tempo de deserto, você está se cansando mais, entende? Porque você está em desobediência a Deus. Quando a gente entra em desobediência com Deus, é como se uma carga extra viesse sobre nós. A gente se sente muito cansado, a gente se sente como se a gente estivesse andando em círculos, entende? Que a gente está andando e não sai do lugar. É essa a sensação que dá quando a gente entra em desobediência a Deus. Então, qualquer coisa que você venha fazer, qualquer decisão que você venha tomar, qualquer coisa que você venha comer, qualquer coisa que se diz respeito a você, antes de você fazer qualquer coisa, que para você às vezes é tirar uma agulha de lugar, de botar de um lado para o outro, antes de qualquer coisa, apresente a Deus primeiro e peça direcionamento a Ele. Porque talvez essa situação que você se encontra hoje não foi a situação que Deus tinha para sua vida. Essa situação que você se passa hoje pode ter sido consequência das suas escolhas. Aí o que acontece? Você atribui no seu processo, no tempo de deserto, você atribui anos, meses, dias, horas, minutos a situações que não era para você passar. Então o seu tempo de deserto ele prolonga. Entende? Quando a gente não faz a vontade de Deus, quando a gente entra em desobediência com Ele, a gente prolonga o nosso tempo de deserto. Deus não tem isso para a tua vida.
Deus quer que a gente passe pelo deserto obedecendo a Ele. Entende? Deus quer que a gente passe o nosso processo aprendendo a confiar nele. Aprendendo a acatar as ordens deles. Uma coisa que a gente tem que ter por conhecimento aqui, que eu descobri no meu processo, ok? Conforme a gente vai tendo um relacionamento com Deus, a gente vai descobrindo. Se Deus der uma ordem para ti, e você não acatar aquela ordem, ou seja, você está em desobediência a Deus, você posterga o seu tempo de deserto. Outra coisa que a gente precisa ter por conhecimento, Deus está no controle de tudo e no comando de tudo. Então, o que acontece? Se você não obedece o que Ele está falando, além de você se cansar e postergar o seu tempo de deserto, e você está em desobediência a Deus, você não desenvolve. Tudo teu trava. Não é só o seu tempo que trava, é tudo teu trava. Você trava, a tua vida trava, a forma como você pensa trava, você regride, entende? Porque você fica achando que as coisas têm que ser feitas do seu jeito, do seu modo, no seu tempo. É como se Deus parasse e ficasse olhando para tua cara e falasse assim: até quando você vai teimar comigo? Até quando você não vai entender que sou eu que estou no controle de tudo, sou eu que estou no comando e você tem que me obedecer? Que sem a minha vontade nada acontece. Entende, gente? Então, quando a gente não acata, quando a gente não obedece à voz de Deus, a gente para, a gente trava, tudo para, tudo estabiliza e fica ali, parado na inércia. Não mexe, não sai. E ele fica, o seu processo não mexe, ok? Mas você mexe. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. O seu processo, ele trava. Ele não vai conseguir travar você, porque você tem um livre-arbítrio e tem vontade própria. Porém, o seu processo trava. Não anda, fica ali, na inércia parado, até você voltar, dar o braço a torcer e entender que quem rege sobre a sua vida é Deus. E você precisa acatar as ordens dele. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu estou querendo falar com vocês aqui. Mas se você não entrar em concordância com Deus, o seu processo ele trava. Você continua a sua vida. Você continua trabalhando, você continua saindo, você continua fazendo o que você estava fazendo. Porém, aquilo ali que você está vivendo não condiz com a realidade do Senhor. Não condiz com a realidade de Deus para a sua vida. É como se dentro de você ficasse minando uma voz falando que aquilo ali que você está fazendo não está condizendo com o que Deus tem para ti. É como se tivesse uma voz lembrando dentro de você que o que você está fazendo, o caminho que você está tomando, a decisão que você está tomando é errada. Entende? Começa a te dar um incômodo dentro de você. E você começa a se questionar se aquilo ali que você está fazendo é certo ou não. É o Espírito Santo te incomodando, falando: olha, esse caminho que você está indo, essa decisão que você está tomando, está te afastando dos planos de Deus para sua vida. Então volte a fazer conforme foi mandado, por mais que não pareça lógica para você. Entende, gente? Então a gente precisa entender que tudo de Deus é santo. Então a gente precisa sim fazer renúncias, precisamos sim andar em santidade, em santificação, para poder receber os planos dele para a nossa vida. Então seja você um com Deus, seja você obediente ao Senhor, seja você um filho que ao invés de questionar, você acata a ordem que ele dá, mesmo que você não entenda. Mas você é um filho obediente, porque você aprendeu que fazendo do seu jeito vai te afastar dele e você não vai viver os planos do Senhor. Vai atrasar o seu processo, vai retardar tudo. Mas se você for um filho obediente, que vai lá e obedece a ordem dele, mesmo sem entender, você vai viver os planos do Senhor. Você vai caminhar para os planos dele, para a sua promessa, para o seu milagre. Tá bom? Essa foi a mensagem. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia. Pai, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer, Pai, por essa palavra. Paizinho, obrigada por nos ensinar que precisamos obedecer a Ti, independente do que seja o cenário, independente do que venha nos apresentar. A gente precisa aprender a depender de Ti, Senhor, confiando na Tua palavra e na Tua mensagem que nos é dada, Pai. Paizinho, nos ensina a ter um coração, Pai, mais obediente à Tua palavra. Nos ensina a ter um coração mais dependente de Ti, Senhor, a qual a gente possa vir
antes de tomar qualquer decisão, procurar direcionamento em Ti, Senhor. A qual a gente possa entender, Senhor, que não existe outro caminho em nossas vidas que não seja o Seu caminho, que não seja estar na Tua presença, Senhor, que não seja ser obediente à Tua palavra, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, em unidade, Senhor. Buscando a Ti no secreto, no íntimo, Pai, no escondido, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a todos. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.